Quer dizer, nunca houve a conjugação tão favorável de preços internacionais de commodities com a exuberância da safra aqui. Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado foi comum se vender um saco de soja por 18 dólares, quando o preço normal, digamos assim, o preço histórico é mais ou menos em torno de 12. Houve uma grande demanda internacional, porque a economia internacional cresceu muito, associado com um desempenho magnífico, justamente desta gente que é demonizada pela esquerda brasileira como sendo os culpados. Quer dizer, quem é que são os culpados do Brasil? São essa gente que trabalha e que produz soja. Então, imagine que os que estão reclamando quem são? São estas ONGs financiadas pelo Estado para ficarem amolando a vida do alheia, reclamando justamente quem está dando conta do negócio, que é quem está trabalhando, quem está produzindo alguma coisa útil para os outros. Então, o primeiro fator no ano passado foi dessa extraordinária situação externa. O segundo, nós tivemos no início de 2004, uma modificação no critério de contabilização das nacionais, de modo que um pedaço desse crescimento também deve-se a uma certa prestidigitação estatística, coisa que parece que o governo está cada vez mais tentado a fazer. Não sei se vocês sabem, mas deu aqui no estado de São Paulo, no sábado, que o governo editou a portaria número 15, ela está aqui em facsímile, né? E pela portaria número 15, todas as informações que saiam do IBGE, que são as informações macroeconômicas brasileiras, agora, antes de serem divulgadas, devem ser entregues ao ministro do Planejamento para algum fim que não se sabe qual seja. Seguramente não parece uma coisa muito boa de se fazer. Numa situação como essa, um governo tão suspeito de estar manipulando a informação, como tentou, aliás, com a criação, até agora sem sucesso, do Conselho Nacional de Jornalismo. Agora, reparem que uma parte enorme desse crescimento que aconteceu no passado deriva do fato de que as pessoas, então, de certo modo, anestesiadas por esse clima de que agora vai dar certo. Então, imagine como é que é a vida real de uma família brasileira. Quando todos os jornais dizem que agora que a economia vai crescer, o que as pessoas fazem? Tiram o dinheiro da poupança e compram a geladeira. Ou então, que é mais provável, assumem lá uma prestação no comércio X ou Y de pagar aquela geladeira com juros de 150% ao ano, que é quanto custa o juro para o consumidor final de baixa renda no Brasil. Pega o dinheiro numa financeira para pagar essa taxa de juros aí. O capitalismo brasileiro é um capitalismo muito, muito especial. Ele não deixa de ser capitalismo, mas ele é muito especial porque é o capitalismo que tem a maior quantidade de interações com o poder público do mundo. Como para o empresário o seu Estado, na verdade, é uma espécie de concessão pública, por outro lado, o capitalista brasileiro é um sujeito que se relaciona com o Estado de modo muito, muito próximo, sempre foi assim. Então, por exemplo, há um grupo de capitalistas hoje no Brasil que mantém viva uma fundação chamada Instituto alguma coisa, da concorrência ética, qualquer coisa, que fica nas rádios brasileiras, nas televisões, fazendo discursos moralistas pela concorrência ética. Quer dizer, o que é um discurso pela concorrência ética? Dizer o seguinte: olha, eu sou um sujeito muito rico e tenho uma empresa muito poderosa, e vocês aí que estão começando, então ficam me amolando, porque vocês aí fazem algumas coisas aí, que veja, a lei foi feita igual para todo mundo. Para nós cumprimos, mas nós já temos o mercado. Então, essa conversa pela concorrência ética, no fundo, é apenas uma maneira dos capitalistas brasileiros manterem as suas posições relativas inalteradas, ou seja, uma redução da tendência da pressão competitiva. Quem acredita nisso? Todo mundo, porque está todo mundo achando que a ética é a questão essencial, mas esse assunto depois o Olavo conversa com você. Agora, o problema central é que o Brasil não tem o músculo econômico para poder gerar uma capacidade de investimento das empresas capaz de gerar um verdadeiro crescimento. Isso não tem por uma razão, porque o governo fica com todo o dinheiro. Então, não há nenhuma esperança de fato que isso resolva. Agora, alguém pode dizer, não, mas o governo vai devolver o dinheiro via BNDES, fazer 60 bilhões de reais de empréstimos esse ano agora, está prometido. Bom, olha, eu acho que diminui um pouco o problema, mas não resolve. Porque, no fundo, ainda continua a haver aqui uma economia muito fraca,
uma comunidade de empresas sem capacidade de investimento verdadeira. A não ser aonde? A não ser aqueles grupos empresariais que, de um modo ou de outro, têm a sua rentabilidade garantida. Quem é que está com o dinheiro garantido no Brasil? Em primeiro lugar, são os bancos, porque eles financiam, afinal de contas, os déficits do governo. Segundo, todos os setores que têm os seus preços administrados pelo poder público, como telefonia, água, ou seja, aqueles ligados basicamente à infraestrutura pública. Pois fora esses setores em que o governo continua estabelecendo a taxa de rentabilidade, os setores econômicos brasileiros têm uma rentabilidade modesta. E essa é a razão pela qual não se pode imaginar no Brasil um crescimento sustentado de grande tamanho. Dá para a gente imaginar assim, um ano melhorzinho 4%, um piorzinho 1%, uma média mais ou menos de 2%, só que não esqueçamos que a população cresce a 2,5% ao ano. No Brasil, qualquer crescimento econômico médio abaixo de 2,5% é perda de renda per capita. Ou seja, o Brasil fica mais pobre se não crescer em média durante muitos anos, pelo menos 2,5%. E essa é a razão pela qual não se pode contar com que nós estejamos adentrando uma época de milagre econômico novamente, uma época de grande crescimento, que parece não ser essa a situação.